Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Jesus Cristo, em Mateus 25, começando a ler no versículo 31, dá-nos aqui, ou descreve aqui uma, digamos assim, uma história que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E depois, continuando no versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se vocês estiverem a ler em outras versões, lerão que diz possuí por herança. Isto é, entrar na posse do reino, mas possuam o reino por herança. O reino de Deus vai ser uma herança. E depois ele descreve aqui que dirá a eles: olha, eu tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber. E eles vão dizer: mas quando é que tu me tiveste aqui a pedir fome, ou a pedir de comer? Porque nunca tivemos essa situação. E depois ele diz: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres, no versículo 40, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E depois diz aos outros que estavam à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, para o castigo eterno. Como diz no versículo 46, estes irão para o castigo eterno, vão ter um castigo eterno, vão morrer eternamente, enquanto os outros vão viver eternamente. Queridos irmãos, o que é necessário para possuirmos posse do reino de Deus? Ou noutras palavras, o que é o dia do julgamento? Nós estamos a ser julgados agora. O que é esse julgamento agora? O que é o julgamento? Queridos irmãos, esse é o meu tema hoje. Quero falar convosco, a vós, do julgamento. Mas como vemos aqui, está a falar de possuírem o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O mundo hoje em dia, as igrejas, não concordam no que é o reino de Deus. Alguns pensam que o reino de Deus é uma coisa no coração. Outros pensam que é a igreja. O que é o reino de Deus? E simplesmente, como sabemos, Satanás engana o mundo todo. Para as pessoas não saberem o que é o reino de Deus e por isso para não terem conhecimento da boa nova do reino de Deus. E assim não o podem buscar. Não o podem buscar. Por isso uma pessoa não sabe o que é que devemos buscar. Como é que o podem buscar? Como dei um sermão recentemente, tive a descrever que um dos grandes enganos que Satanás dá ao mundo é o engano acerca do que é ir para o céu, ou o engano do que é o inferno. E também descrevi, e hoje quero que vocês olhem também, aqui a secção em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Porque aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, é uma secção que as pessoas leem, mas depois não leem completamente. Porque diz assim, começando no versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muitas pessoas param aí, não leem o resto, mas é importante ler o resto, porque depois diz que Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E ressuscitar dos mortos, porquê? Se as pessoas não estão mortas, porquê ressuscitar? Já estão no céu, porquê ressuscitar? Isso descrevi no sermão acerca do céu e do inferno. Mas, continuando a ler então no versículo 20, diz assim: mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão e Eva, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, por Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Mas cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia, foi primeiro. Depois os que são de Cristo na segunda vinda. Está aqui a falar deste julgamento. Porque uns serão escolhidos e outros não. Então, continuando a ler. Na segunda vinda, versículo 24. Então virá ao fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porém convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso estamos aqui a ver um princípio que vai haver um julgamento, que Deus, Jesus Cristo, vai reinar na terra e que vai pôr debaixo de todos os inimigos. Vai haver um julgamento, um período de julgamento. E depois escreve um bocadinho mais acerca disso. Vejam aqui no versículo 50 a 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar. Está aqui a falar de novo, herdar. Como lemos anteriormente, era possui por herança. Isto está aqui a falar de herdar o reino de Deus. Não é corrupção, herdar em corrupção. Não podem, diz aqui, vou ler de novo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis que vos digo um mistério. Bem, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isto é, nem todos vamos morrer, porque se estivermos ainda a viver quando Jesus Cristo vier, essas pessoas que estão a viver quando Jesus Cristo vem, se são de Cristo, serão transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quando? Quando for a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uma vez mais, está a falar aqui de quando vamos ser vivificados à vinda de Cristo, na sua vinda. Continuando então no versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E aqui por isso estamos a falar que há um julgamento, uma decisão que certas pessoas, durante a vinda de Jesus Cristo, terão recebido o resultado de um julgamento e, por isso, receberão a vida eterna nesse momento. Isto é o que a Bíblia chama a primeira ressurreição. E por isso herdam ou entram o reino de Deus. E só podem entrar no reino de Deus através de uma ressurreição. E quando é que isso acontece? Acontece quando as nações vão estar zangadas, vão estar a lutar contra Jesus Cristo. E vai haver essa luta e os que são chamados, os que são escolhidos,
E os que são fiéis até ao fim estarão com Cristo durante essa guerra, durante essa luta, durante esse período, porque estarão vivificados ou ressuscitados nesse momento. Mas a pergunta é, o que é que precisamos de fazer hoje em dia? O que é que precisamos de fazer hoje em dia para sermos entre esses de Cristo? Ora, muitas pessoas vão dizer, não precisamos fazer nada, porque somos salvos de graça. Queridos irmãos, somos justificados de graça. Mas agora, depois dessa justificação, precisamos de nos arrepender, estar arrependidos e a viver uma vida nova. Se não estamos a viver uma vida nova, vamos desperdiçar, deitar fora essa justificação de graça. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, versículo 4. Diz assim, a fim de que o preceito da lei de Deus, ou da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui a falar que o preceito, a justiça de Deus, tem que ser cumprida em nós. E por isso, há algo que temos que fazer. Porque não andamos na carne, não andamos de acordo com as paixões da carne, mas andamos segundo a guia do Espírito Santo. E por isso, este preceito da lei, esta justiça da lei, é algo que é necessário, mas não nos justifica. E estamos aqui a falar da lei de Deus, da lei eterna. Deixa-me dar um exemplo disto. Se uma pessoa diz a você, olha, você está a perguntar à pessoa, quais são as direções para ir à casa desta pessoa? Ou, por exemplo, para ir a este hotel. Olha, as direções, olha, segue aqui, vira aqui à esquerda, vira ali à direita e vais lá. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o que essa pessoa diz para ir lá. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você acreditou nessa pessoa e seguiu as suas direções. Acreditar quer dizer seguir. Continuamos então a ler no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Se nós temos esta inclinação para a carne, se nós estamos a pensar das coisas da carne, se não estamos a controlar os nossos pensamentos, não estamos a seguir a guia do Espírito Santo, diz assim, porque se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Os que estão inclinados a ouvir a guia do Espírito, que acreditam o que Jesus nos diz, acreditamos no que a Bíblia diz, aqui a nossa Bíblia, acreditamos o que diz e seguimos essas direções. Seguimos essa guia, a guia do Espírito. Ora, quando seguimos essa guia, estamos inclinados para o Espírito. Porque continuando então a ler no versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. A inclinação para a carne é a morte. A inclinação para o Espírito, seguir o que o Espírito nos guia, as direções que nos dá, não nos força, mas nos dá direções, nos guia. Isso nos dá a vida e a paz eterna. Isso é o que precisamos ter para termos a vida e a paz eterna. Por isso, continuando no versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. A inclinação para a carne, a inclinação para as paixões da carne, a inclinação para a corrupta natureza humana é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Nós precisamos de fazer as coisas que são agradáveis a Deus. Se nós estamos a seguir as inclinações da carne,
as paixões corruptas da carne, não estamos a agradar a Deus. Pois, porém, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de facto, o Espírito de Deus habita em nós, ou em vós. E depois diz aqui um versículo muito importante: se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é um verdadeiro cristão. Se, porém, Cristo está em nós, ou em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Isto é, nós paramos de pecar. Paramos de fazer os desejos das nossas paixões e, por isso, é como que os desejos da carne estejam mortos. O corpo está morto. Mas o Espírito é a vida por causa da justiça. E nós, através da guia do Espírito, estamos a seguir o Espírito Santo de Deus, e isso é a justiça de Deus em nós. A justiça de Deus. É a sua justiça que nós temos de seguir para entrarmos no reino de Deus. Se habita em vós o Espírito, que é o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou a Jesus, que é o Pai, o Espírito de Deus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que habita. Queridos irmãos, se estamos a viver no Espírito, temos uma garantia. Temos uma garantia. Se estamos de facto a viver no Espírito, e se o Espírito habita em nós, e nós estamos a seguir a guia do Espírito, fazendo as coisas que são agradáveis a Deus, praticamos, por isso, a justiça de Deus. Então diz assim: seremos vivificados. Seremos julgados como justos e, por isso, teremos a vida eterna. Isso é parte da nossa vida hoje em dia. É parte da nossa vida, que é o desenvolvimento do caráter. Não é simplesmente um remorso, não é simplesmente um desejo por exemplo, na cama da morte, dizer, ok, eu arrependo-me. Não. É um prolongado período de vencimento, de vencer as paixões da carne, vencer as atrações do mundo, vencer os enganos de Satanás, desde que ele nos dá, através de várias maneiras que ele nos dá enganos, várias ciladas dele. Isto é vencer esta carne através da guia do Espírito Santo. Mesmo quando nós não tenhamos a vontade de o fazer. Fazemos. E por isso é um período prolongado, digamos assim, um período de prova, de provação. Nesse período de provação, de prova, de teste, é um período de julgamento. É um período em que devemos de começar a pôr em prática uma atitude de amor e carinho para com outros e para com Deus. Uma atitude de dar a outros, mesmo que sejam pequeninos, como Jesus Cristo disse em Mateus 25, aqueles que deram de comer e beber àqueles que são pequeninos. Como é comer e beber? Não é só coisa física, é espiritual, na maneira emocional, como nós cuidamos e tivemos cuidado para com as outras pessoas. E por isso, durante este período de provação, depois de recebermos o Espírito Santo, depois de nos termos arrependidos, este período de vencer as fraquezas da carne, esse é o nosso julgamento. E durante este período estamos a ter uma mudança, que é uma mudança do nosso velho eu para o novo eu.
e estamos a pôr um homem diferente em nós, e depois continuam a ler em Romanos 8, que diz assim, que estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus, somos então filhos de Deus, e então conclui essa secção no versículo 18, 17 e 18, que vamos ser glorificados com Ele, e porque diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, isto é no versículo 18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos ter a glória de Cristo em nós. Está claro, muito menor que Cristo, mas desse tipo de glória, desse género de glória, vai ser revelada em nós. Queridos irmãos, como vemos, não somos salvos simplesmente pela graça. Sim, precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nenhum de nós tem esperança alguma. Mas temos que praticar a justiça de Deus. Vejam como Mateus 7, 21 a 23, descreve isso. Mateus 7, 21 a 23. Descreve isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isto é no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Precisamos de obedecer às leis de Deus, do Pai. E depois diz assim no versículo 22, vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, Jesus Cristo, nós pregamos em nome de Jesus Cristo. E em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus Cristo lhes diz explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade. Isto é, não fazem a vontade do meu Pai. Não obedecem às leis de Deus. E por isso, precisamos de obedecer a Deus. Queridos irmãos, isto envolve arrependimento, envolve uma mudança, envolve receber o Espírito Santo de Deus e depois envolve desenvolver o caráter de Deus e mantermos-nos fiéis até ao fim. Isso é o que Pedro se refere em 1 Pedro, capítulo 4. Virem a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Vejamos o versículo 17. Diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Queridos irmãos, agora o juízo está a ser feito na Igreja de Deus. E na Igreja de Deus são aqueles que foram batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo. Queridos irmãos, se você está a seguir, se foi batizado para dentro do corpo espiritual de Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem que estar a desenvolver o caráter de Deus agora, na sua vida, o caráter justo, a plenitude de Jesus Cristo na sua vida, agora, porque senão está a ser julgado agora, o seu juízo é agora. Não há segunda chance. É agora. Ora, se primeiro vem por nós o julgamento, nós que estamos na Igreja de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos irmãos, o que é esse julgamento, então? Agora estamos a ser julgados, então os outros. O que é que acontece? Olha, o que vai acontecer é que quando Jesus Cristo vier,
nós somos ressuscitados, recebemos o resultado desse julgamento. Depois, Satanás é imprisionado, Jesus Cristo põe Satanás na prisão. E o que acontece depois? Depois começa o reino de Deus a governar na terra. Nós vamos reinar com Ele. Vamos reinar por 1000 anos. Vejam em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Diz assim, começando no versículo 1, fala acerca, e 2, fala acerca do dragão, a antiga serpente, que foi prendida por 1000 anos. Foi posto na prisão por 1000 anos. E depois, no versículo 4, diz assim, virão tronos e as pessoas vão ser ressuscitadas, como disse, e viveram, ao fim do versículo 4 diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao fim do versículo 5 diz, esta é a primeira ressurreição. Os outros, como diz no versículo 5, não viveram até ao fim dos 1000 anos. Os de Cristo são ressuscitados no que a Bíblia chama a primeira ressurreição, à vinda de Cristo. E o que é que eles fazem? Vejam, então, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Diz assim: Digo-lhe, és tomar o livro e abrir-lhe os olhos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo comprou nós, de toda a tribo. Versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Vamos ser reis e sacerdotes. Vamos ser reis e vamos ser senhores, professores, instrutores, pessoas que vão ensinar, pessoas que vão governar e pessoas que vão ensinar os ensinamentos de Deus. E reinarão sobre a terra. Essa vai ser a nossa responsabilidade. Não é reinar no céu, é reinar na terra. Então o que se passa durante esse período? Quem é que vai estar na terra que eles vão reinar? As pessoas que não morreram, que estão ainda vivas, os nossos filhos e netos e bisnetos que ainda estão vivos. Vamos reinar sobre esses. Sim, porque não é o fim do mundo, irmãos. É simplesmente a vida de Cristo para estabelecer o governo de Deus, o governo mundial de Deus a governar na terra, em vez de termos o governo brasileiro, o governo português, o governo espanhol, o governo italiano e o governo chinês. Vamos ter o governo de Deus a governar a terra. Isso é o reino de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é o reino de Deus, o monte da casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos outros montes. O reino de Deus será estabelecido ao cimo de todas as outras nações, de todos os outros países. E se elevará sobre os outeiros, até será mais alto que até as nações pequeninas. E para ele afluirão todos os povos. Todas as nações irão, se aproximarão, perguntarão ao Rei dos Reis, ao governo de Deus, como viver. Irão muitas nações, versículo 3, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor. Subemos então ao reino de Deus, ao governo de Deus, e à casa de Deus de Jacó, onde está Jesus Cristo como o Rei dos Reis, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. De Sião, dessa área onde vai estar estabelecido o reino de Deus, mas que espiritualmente também representa o que é hoje a Igreja de Deus
devemos ser nós, casados, então, nesse momento, casados, como a noiva que se casou com Jesus Cristo. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Lembra-se o que lemos em Mateus 25? Uns para a esquerda, outros para a direita. É o que ele está a fazer. Ele julgará uns para a esquerda, uns para a direita, durante o milénio. As pessoas estão a ser julgadas. Vai haver este período de julgamento. Como nós na Igreja de Deus estamos a ser julgados hoje, os que estão a viver na terra vão ser julgados durante o milénio. As nações. Estas nações converterão as suas espadas, as suas metralhadoras, os seus tanques, as suas bombas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada ou metralhadora ou bombas ou tanques de guerra contra outra nação. Nem aprenderão mais guerra, não haverá mais academias militares. E isto é o que acontece durante os 1000 anos, durante o milénio. Jesus Cristo vai estar a julgar, separar os cordeiros dos cabritos. Vejam um bocadinho mais adiante em Isaías 35. Isaías 35. Versículo 1 a 7. Está aqui a descrever a beleza da terra durante esse período. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e exultará. Vejam no versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não tenham medo. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Isto é a vinda de Jesus Cristo. Ele vem, há de vir e vai estabelecer o reino e nos vai salvar. As nações que estavam a morrer vão ser fortes durante o milénio. Nações físicas. Então se abrirão os olhos dos cegos, vão entender a verdade de Deus, e se desempedirão os ouvidos dos surdos, aqueles que não querem ouvir a verdade de Deus vão ouvir, vão entender a verdade. Os coxos saltarão como servos. Sim, estamos a falar aqui de pessoas com problemas físicos, mas também tem uma dualidade que simboliza coisas espirituais. Os coxos saltarão como servos. Isto é, as pessoas que estão confusas, não entendem a verdade, estão todas misturadas, vão entender as coisas corretamente. E a língua dos mudos cantará. Que não sabiam, entendiam, não conseguiam descrever a verdade, vão agora dizer: olha, mas que beleza. E cantar os hinos, as canções de Deus. Pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Estamos a ver aqui um período que vai haver grandes benções físicas. Benções físicas. E as pessoas virão das suas terras, das suas áreas diferentes, para aprender a verdade. Para aprender a verdade. Diz aí no versículo 8: e haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. E irão a esse caminho. E vejam no versículo 10: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria cantarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Queridos irmãos, vocês vivem em situações muito terríveis. Vocês olham à sua volta, só veem tristeza e gemido. O que está aqui a dizer é: sede fortes, não tenham medo, porque o dia virá que Jesus Cristo voltará e vai ser transformado esta tristeza numa alegria
eterna. Vai haver transformado numa alegria eterna. Vai haver um mundo feliz. Um mundo muito feliz. Há várias escrituras que descrevem isso. Várias escrituras que descrevem isso. Então, vão entender a verdade, vão receber o Espírito Santo de Deus e vão crescer. Isso será o período do milénio. Um período em que a paz e a alegria e a felicidade se espalhará pela terra inteira. Haverá paz e descanso. Isto é o que a Bíblia chama o Shabbaton, o verdadeiro reino milenial, o verdadeiro descanso. E vejam onde estávamos a ler há pouco, no Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Porque esse milénio acabará. E depois diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ao fim dos 1000 anos, essas pessoas vão ser ressuscitadas. Vão ser ressuscitadas. Vão ser ressuscitadas. E vão ter uma vida física. Vocês podem ler em Ezequiel 37. Vejamos em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Vamos começar a ler do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, estava um vale, muitas pessoas mortas, só estavam ossos. E depois disse assim, profetiza a esses ossos e disse, versículo 4, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Então diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito do homem no homem, e vocês vão viver. Isto é o fôlego da vida, isto é o Espírito do homem, isto é a respiração. Versículo 6, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Carne. Sobre vós estenderei pele. Queridos irmãos, isto é uma vida física. E porei em vós o Espírito. Isto é o Espírito do homem, isto é o fogo da vida. E vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Imagina, as pessoas estavam mortas, tinham morrido, sem esperança. Porquê? Porque durante a vida estavam cegas. Não sabiam a verdade. Milhares e milhões de pessoas não sabiam a verdade. Não morreram sem saber quem era Jesus Cristo. Estavam cegos. Milhões de pessoas. Até israelitas. E até muitos cristãos que não entenderam a verdade. Estão cegos. Cegos. Mantenham o dedo aí em Ezequiel 37, porque vamos voltar aí daqui a pouco. Ponham uma marcação ou coisa assim. Mas vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos ler no versículo 7. Romanos 11, versículo 7. Romanos 11 é um capítulo muito lindo e interessante. Mas vejam aqui no versículo 7, que diremos, pois, o que Israel busca não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Isto é, estamos a falar dos israelitas, quanto mais do resto das outras nações. Dos israelitas buscaram, mas não conseguiram receber esta herança do reino de Deus durante esta vida. Mas a eleição o alcançou.
aqueles que foram eleitos, que foram chamados e que foram escolhidos e que se manteram fiéis até ao fim, esses alcançaram a herança do reino de Deus, a primeira ressurreição. Mas esses outros que não alcançaram, a grande maioria dos israelitas, e está claro, ainda mais das outras nações, foram endurecidos. Foram endurecidos. Como está escrito no versículo 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Estão cegos, estão surdos espiritualmente. Por isso é que diz, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, porque Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, mas nessa altura vão ser ressuscitados, vão ser carne de novo, porque estavam cegos. Tinham um espírito de entorpecimento, estavam endurecidos. Vejam no versículo 25. Por não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Queridos irmãos, os israelitas estavam cegos. Morreram cegos. Quanto mais os não israelitas, os gentios das outras nações todas, morreram cegos. Depois, eram estes ossos ressequidos, que lemos em Ezequiel 37. E podem voltar a Ezequiel 37, onde eu disse que íamos voltar. Podem voltar a virar aí de volta. Ezequiel 37. E como disse, ele profetizou, vejam no versículo 10, como ele me ordenara, e o espírito do homem entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, isto é, foram ressuscitados, um exército sobremodo numeroso. Sobremodo numeroso. Talvez entre 50 a 100 bilhões de pessoas. Queridos irmãos, não é só israelitas. Porque vocês leem em Mateus 11 e 12 que Jesus Cristo disse que os de Tiro, os de Sidom, os de Sodoma, os de Nínive, a rainha do sul, vão estar no juízo ao mesmo tempo com os outros. Vão ser ressuscitados ao mesmo tempo. E isto está aqui a falar do período de juízo. E esses que ressuscitaram, lê-se aqui no versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E como disse, não há discriminação em Deus. Está aqui a descrever a casa de Israel, mas é aplicável aos gentios, como descrevia os de Tiro, Sidom, Espanha, Portugal, Brasil, etc. Vão estar todos lá ao mesmo tempo. E eles estão a dizer, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Vão ser ressuscitados e veem isto e dizemos, estamos em problema. Estamos em problema. Para eles é como se tivessem dormido, é como se estar a dormir, acordaram como se fosse imediatamente depois de morrerem. Foi como se fosse imediatamente depois. Porque para eles o tempo passou, porque estavam a dormir neste sono profundo. Versículo 12 diz assim, do Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Como é que vão saber? Porque vão ser ensinados, vão ser treinados, os olhos vão abrir, os ouvidos vão ser abertos, vão ver e vão ouvir e vão aprender a verdade de Deus.
Então, diz assim: quando aprenderem essa verdade, quando vierem a saber, o que é que acontece? Nada diferente que nós. Vão ter que se arrepender. Vão ter que ter fé. Vão ter que ser batizados. Vão ter que receber o Espírito Santo de Deus. Porque diz assim, versículo 14: porém em vós o meu Espírito. Isto é o Espírito de Deus. Como? Depois do arrependimento, depois do batismo, depois da imposição das mãos por um ministro de Deus, vão receber o Espírito. E então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Queridos irmãos, esse será o julgamento dessas pessoas que foram ressuscitadas depois do milénio, que é a segunda ressurreição. É o que lemos em Apocalipse 20. Aqueles depois do milénio serão ressuscitados depois. E foi o que acabamos de ler agora. Para viverem durante este período de provação, este período de vigilância, este período de vida, de testes. Por quanto tempo? Quanto tempo? Vejam comigo Isaías 65, versículo 20. Isaías 65, versículo 20. Queridos irmãos, não estamos a falar de uma segunda chance. Estamos a falar da primeira chance porque nunca tiveram, porque os ouvidos estavam fechados, estavam endurecidos, estavam cegos. Isaías 65, versículo 20. Diz assim: não haverá mais nele criança para viver poucos dias, porque essas crianças que viveram poucos dias vão ser ressuscitadas. Nem velho que não cumpra os seus, porque nunca soube a verdade, nunca cumpriu os seus, nunca teve a sua oportunidade, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Está a entender que será um período de provação, de vigilância, de vencimento, de desenvolvimento de caráter para essas pessoas por um período de 100 anos. Por exemplo, se a pessoa foi um terrorista, foi um assassino de bombas e matou as outras pessoas. E aquelas que ele morreu, ou matou, vão estar ressuscitadas ao lado dele. E ele vai ter que pedir perdão. E os outros vão ter que perdoar. E, queridos irmãos, isto demora tempo. Vão ter que reconciliar. Reconciliar não é simplesmente perdoar. Reconciliar é dizer, olha, vamos ser amigos e vamos comer e jantar e vamos brincar e vamos dizer andotas, vamos conviver conjuntos. Reconcílio, reconciliados. Acham que isso vai ser em 5 minutos? Não. A Bíblia diz que provavelmente será por um período de 100 anos. Vão as pessoas arrepender-se? Vão as pessoas perdoar? Vão viver em harmonia? Sim ou não? Tem um período para vencer. Ao fim desses 100 anos. Terão, então, de facto, tido a oportunidade, a chance que nunca tiveram de desenvolver o caráter de Deus. E depois o que segue? O que segue é que vai haver, então, um lago de fogo. E aqueles que não se arrependeram vão ser queimados no lago de fogo. Toda a terra se vai queimar. Entretanto, os que, por exemplo, nesta vida, hoje em dia, que souberam a verdade
e que rejeitaram a verdade e que se rebelaram, que também vão ser ressuscitados para o lado do fogo. Ao mesmo tempo, ao fim desse período de 100 anos, também serão ressuscitados para ser deitados para dentro do lago de fogo. Vão ser deitados para dentro do lago de fogo. Vejam comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Está aqui a falar do julgamento do trono branco. A primeira parte, no versículos 11 e 12, é a segunda ressurreição que eu descrevi de Ezequiel 37. São postos em pé, os mortos, grandes e pequenos, são postos em pé, como lemos em Ezequiel 37. Vão viver, vão conhecer a verdade. Então se abrirão os livros, estes livros da Bíblia, e outro livro que é o livro da vida. É como em Mateus 25, vão ser período de julgamento de separar as ovelhas dos cabritos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. E vão ter que se arrepender, e vão ter que fazer obras, vão ter que vencer, de acordo com o que estava escrito nos livros, na Bíblia. E por isso, alguns vão para a vida eterna, porque vão para o livro da vida, e os outros não. Essa é a segunda ressurreição. Mas, como disse, ao fim desse período de 100 anos, aqueles que não se arrependeram e por isso não vão para a vida eterna, porque não têm o nome escrito no livro da vida, esses outros vão para o lago de fogo. É o que descreve aqui no versículo 13 a 15. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além, isto é em grego Hades, e entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e aqueles que estavam na sepultura, que não se tinham arrependido porque tinham rejeitado a verdade, foram ressuscitados. Esta é o que nós chamamos a terceira ressurreição, depois dos 100 anos, e então foram julgados durante este período breve, houve um julgamento, então são lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos, como vemos, esse é o julgamento. Esse é o julgamento. Isso é o que Pedro descreve em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Esse período, ao fim disso tudo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 10, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias serão escarnecedores dos seus escárnios. E depois diz que vai haver os dias de juízo. Sim, como descrevi, há um juízo. E depois diz que diz no versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor, no versículo 9, a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele não engana para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Porém, versículo 10, virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, esta parte final do dia do Senhor, ao fim destes 100 anos que eu mencionei, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão
atingidas. Visto que todas estas coisas vão assim ser desfeitas. Queridos irmãos, é que vai haver este lago de fogo que destruirá a terra e também os céus. E por isso, então, qual é a nossa responsabilidade hoje? Queridos irmãos, a nossa responsabilidade hoje é discernir entre o bem e o mal e praticar o bem. É desenvolver o caráter de Deus até ao fim. É de vencer até ao fim. É o que esses que vão ser ressuscitados na segunda ressurreição vão ter que fazer o mesmo durante esses 100 anos. É mesmo que as pessoas que estão a viver no milénio por 1000 anos vão ter que fazer. Discernir de fazer o bem. Discernir o bem no mal e fazer o bem. Escolher a árvore da vida. Depois disso tudo, chegamos a Apocalipse 21. Apocalipse 21. Depois da terra e do céu ter sido destruída, os que não estão no livro da vida vão ser destruídos eternamente. Os que estão no livro da vida vão viver eternamente. A terra e o céu vão ser destruídos, mas depois disso, lê-se aqui em Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Depois desse julgamento, depois disso tudo, Deus entrega o reino ao Pai e o Pai vem para a terra. Diz assim, então vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele, habitará com os homens. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E é o que se passa. Deus vem para a terra. A nova Jerusalém vem para a terra. Então o reino de Deus continua. A terra vai ser, digamos assim, o ponto central do governo universal das galáxias e disso tudo. Queridos irmãos, esta é a boa nova do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, é o ensinamento, é a doutrina do julgamento. Vai haver um julgamento. Por isso, vocês e eu, hoje em dia, precisamos ter cuidado, porque nós estamos a ser julgados hoje. Os que estão cegos vão ser julgados mais tarde. Mas nós estamos a ser julgados hoje. Por isso, precisamos desenvolver a justiça de Deus, que é desenvolver o caráter de Deus, que é ter a imagem, a plenitude de Cristo em nós, na nossa vida, hoje em dia. Por favor, irmãos, busquem o reino de Deus e a sua justiça.